Boa noite! Começa o 15º programa Mundo Tecnológico, ao vivo aqui pelo canal 7 da NET, o último programa ao vivo antes do nosso recesso. Fizemos mais 3 programas gravados que irão no próximo dia 21, 28 e 4 de janeiro. E retornaremos ao vivo novamente no dia 11 de janeiro de 2017 com novidades para todos telespectadores. Hoje um programa muito legal, muito interessante, um programa que fala basicamente de potencial de inovação dos alunos recém-formados. Isso é uma coisa muito interessante, porque a gente tem que pensar, o grande esquema disso aí, que a gente, quando pensa nesse tipo de programa, é poder a gente levar uma informação com conteúdo que possa ser digerido por todas as classes, principalmente pelos jovens que estão acabando de sair aí do ensino médio, estão querendo aí se articular para uma universidade, essa galera que está saindo de universidade também e está partindo aí para sua carreira solo aí, né, para sua carreira ou se trabalhar dentro de uma indústria, ou ter o seu negócio próprio. Então é um assunto muito intrigante e muito interessante para a gente poder discutir aqui hoje. No meu lado esquerdo ali, o nosso querido parceiro, amigo, Caio Diebe. Seja bem-vindo, nossas redes sociais e vamos que vamos. Muito boa noite para todo mundo. Para divulgar o Facebook, o WhatsApp. Bom, o Facebook o WhatsApp é o 996712515. Qualquer dúvida, só manda lá, manda joinha que está assistindo, manda olhinho, manda casinha, manda o que vocês quiserem no WhatsApp pra gente, manda dúvida para os nossos entrevistados. E o Facebook é facebook.com/programa Mundo Tecnológico. Curte a página, avalia a página lá. A gente sempre está postando notícia lá a respeito do assunto, do programa e assuntos de tecnologia. Curtem lá e é isso. Muito bem, muito bem. Hoje, como a gente fala que é o 15º programa nosso, logicamente esse é um programa voltado, como a gente já divulgou há algum tempo atrás, esse programa, nós temos um programa por mês que é feito pelo Instituto Federal de Ciência e Tecnologia da unidade de Boituva, onde o nosso querido e amigo Bruno está na plateia hoje, né? Hoje ele está na plateia, hoje ele não quis vir aqui pro reduto aqui dentro, ele não quis vir para a casinha aqui, né? Ele quis ficar ali no cantinho só em off, né? Então ele mandou hoje para nós 2 pessoas aqui, que o currículo de cada um deles, eu vou lá para você, hein? Grandioso. Mas eu vou falar o primeiro, vou apresentar o primeiro, e em seguida, essa pessoa já pode dar as boas-vindas, e vamos discutir o assunto, e daí eu apresento o segundo, e a gente já começa a brincar. Então, meu primeiro entrevistado, Jair Kaskel Júnior, economista, especialista em finanças e mestre em administração, atuação na área de previdência privada, atuação superior desde 1991 como professor e gestor de consultoria para pequenas empresas e para o setor público, professor do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de São Paulo, unidade Boituva, desde junho de 2016. Seja bem-vindo, meu amigo Jair. Muito obrigado, Euclésio. É isso aí, já começamos bem, né? Já começamos bem. Agora esse outro aqui, para mim apresentar ele, é grandioso o currículo do homem, cara. Ô Bruno, eu falei que se eu fosse escrever, se eu for ler tudo isso aqui, vai dar 1 hora de programa só para me falar o que o cara faz. Mas eu vou falar, não tem problema. Tá no script e vamos falar. Milton Augusto Barbosa, graduado em processo de fabricação pela Faculdade de Tecnologia de Sorocaba, para quem não conhece a nossa querida FATEC, né? Graduado em Engenharia de Produção Mecânica pela Universidade Metodista de Piracicaba, a tal da Unimep. Isso mesmo. Tô bem, viu? Tá vendo? Pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Faculdade de Engenharia de Sorocaba, conhecida Facens. Muito bem. Ele está mestrando ainda, ele não é mestre ainda, está na fase do mestrando ainda. Em Processos Tecnológicos e Ambientais pela Universidade de Sorocaba, professor na Faculdade de Engenharia de Sorocaba. Nossa, aí tem coisa, hein? Meu pai, eu não vou falar tudo isso aqui porque é muita coisa. Meu pai do céu.
Seja bem-vindo, meu. Obrigado. É muito assunto, cara. Obrigado, boa noite a todo o público de Sorocaba e região. E vamos que vamos, né? Vamos que vamos, vamos que vamos. Então, para o pessoal que está nos acompanhando através das nossas redes sociais aí, como o Caio já divulgou, facebook.com/programa Mundo Tecnológico, nosso WhatsApp que é o 15 996712515. E um detalhe, estamos transmitindo esse programa ao vivo também pelo nosso Facebook. Então, se vocês quiserem, quem quiser participar e assistir lá através do nosso Facebook, está disponível no nosso Facebook o programa já na íntegra agora. Muito bem. Qual a dificuldade hoje? Aí a gente já vai começar a fazer um trabalho assim já mais direto. Qual a dificuldade que vocês acham hoje de um aluno que ele está terminando a sua, sei lá, seu curso técnico, ou seu curso ensino médio técnico, ou até concluindo seu nível superior? Qual a dificuldade que ele tem de poder adentrar o mercado de trabalho hoje? Vai começar por quem? Tanto faz. Vamos Os lá. mais novos. Vamos lá, Jair. Começa com você, então. Bom, o primeiro problema que eu vejo é uma questão de conjuntura de país. Tem gente desempregada, muita gente. O segundo ponto é que a concorrência é muito grande. Então você tem muita gente se formando em muitas áreas. Então, para você ter uma ideia, em 2014 se formaram perto de 190 mil pessoas na área de administração. Você não tem 190 mil cargos disponíveis, mais de 100 mil em direito. Então, quando você começa a ver os números, a primeira dificuldade concreta é a pessoa encontrar espaço no mercado, porque, lamentavelmente, no Brasil nós tivemos um processo de diplomação em massa e de qualificação restrita. Então, quando você vê o processo de seleção das empresas de grande porte, a primeira etapa delas são, muitas vezes, testes que são feitos pela internet. Então, conhece um montão de gente que vai fazendo e tal, etc. Aí, de repente, vai filtrando. E eu lembro, por exemplo, um fato. O pessoal do Instituto todo foi na Natura. E eu tive uma aluna que participou do processo seletivo na Natura alguns anos atrás. A primeira etapa do processo foi tudo online. Eles não gastam dinheiro com psicólogo, com pedagogo, com administrador para fazer seleção, porque é gente demais. Aí depois que vai filtrando, então você tem teste de lógica, teste de matemática, de conhecimento geral, conhecimento específico. E aí você chega para o jovem e fala, olha, seria bom você ampliar seu leque de conhecimento para você poder se habilitar aos cargos que as empresas de grande porte oferecem. E tem coisa que você fala, estuda fora da caixinha. Tá? Então, não é porque o seu professor não pediu que você não vai estudar. Mas aí você fala, alguns ouvem, os demais vão estudar para a prova e tal. Então, acho que o primeiro ponto é esse. É excesso de gente disputando vaga num contexto em que as ofertas de vagas já não são como eram antigamente, tanto em termos de escala quanto em termos de exigência. E a partir daí, o Milton é da área de indústria. Ele pode falar o que ele passa, o que ele passou para poder ser aceito, para o engenheiro ser aceito, porque também tem esse detalhe, que tem hora que a empresa quer alguém perfeito. Você fala, a perfeição vem com o tempo, se é que é possível, né? E olha lá ainda, né? Eu posso complementar? À vontade. Então, o bate-papo aqui é nosso. Bem aqui, aberto, né? Então, complementando, né? Realmente a situação econômica ela não está favorável, né? A ter muitas vagas oferecidas, né? Então, o que a gente coloca para os alunos hoje é que eles tenham diferenciais, sejam criativos, sejam empreendedores, sejam inovadores, né? E que ofereçam para as organizações ou para o próprio negócio dele, que ele se mexa, né? Que ele tenha um dinamismo de trabalho, principalmente em resoluções de problemas, né? Realmente, quando eu iniciei minha carreira, a situação tinha menos formandos, a disputa era menor. Então, eu fui para o mercado de trabalho como estagiário, né, numa empresa aqui de Sorocaba, uma multinacional. E realmente quem me contratou na época foi uma pessoa que viu o potencial do aprendizado. E viu que dentro desse potencial de aprendizado eu tinha uma bagagem de conhecimento do banco da escola, da formação.
Então eu tive essa oportunidade e aí entra a empresa dando todo o suporte dentro da organização. Mas o que a gente prega hoje realmente para os nossos alunos é que eles tenham um diferencial, que eles busquem esse diferencial para eles poderem competir. E a gente incentiva que esses alunos, com o conhecimento, eles possam fazer um bom teste e cumprindo essas etapas de entrevistas e surpreendendo aquela pessoa que está procurando um talento dentro das escolas que tenham conhecimento e bagagem. Dioclésio, só um detalhe. Vontade, Sabe uma coisa que está faltando no mercado hoje? De novo, pessoas que sejam fluentes em inglês. Hoje é incrível. Você tem curso de inglês à vontade, você tem acesso à inglês mídia. à distância, Tem de tudo. Inglês à distância, inglês online, Sim. tudo e Está faltando gente com qualificação. com qualificação. Então, às vezes tem o diploma, mas você põe ele no teste e ele não passa. Então, isso é uma coisa que eu vejo bastante, porque eu também tenho uma empresa. Eu tenho uma empresa de software, né? Então, o que que eu observo? Qual é o meu problema que eu tenho? A gente lança lá, eu preciso de, sei lá, um programador. O cara vai lá, manda o currículo. Só que ele não teve experiência nenhuma. Então, mas ele se coloca na condição que ele é um programador, porque ele fez um curso. Aí o que acontece? Você chama esse aluno, essa pessoa, para fazer uma entrevista. Aí, você fez qual faculdade? Ou você está fazendo qual curso? Estou fazendo análise em tal lugar, estou fazendo ciência da computação em tal lugar, estou fazendo isso. Aí você começa a querer tirar conteúdo. Aí você fala assim, mas você aprendeu isso? Eu não aprendi isso. Mas você aprendeu aquilo? Não aprendi isso também. Aí você começa a analisar, aí eu sou meio crítico, tá? Eu sou um pouco crítico nisso, a nível de passagem de conhecimento, passagem de bastão, por exemplo. A partir de agora eu estou passando uma informação. Qual é essa informação que esse aluno tem que ter realmente hoje para que ele consiga enxergar o mercado de trabalho hoje? Que nem você falou do inglês. Inglês é legal? Legal, inglês? Pô, sensacional. Tem que ter o inglês. Para qualquer situação. Você tem que ter no mínimo 2 línguas, o inglês e o português. Porque o inglês, em qualquer lugar que você vá do mundo, né? Sim. E essa dificuldade não é só no inglês, a gente encontra essa dificuldade no nosso processo do dia a dia. Você encontra dificuldade até no português, porque, em geral, o português sai da escola com escoriações, com machucados, traumas, né? Esparadrapo, sutura, então... Sai machucado pra caramba, né? Sai machucado, rapaz. Você vê que o coitadinho do português sai lá mal, né? Sai meio em coma. Eu vou até comentar um negócio aqui, eu sei de uma pessoa, essa pessoa foi fazer um teste numa empresa. E a empresa fez uma bateria de testes, sabe assim, testes até banais. Você via que eram testes banais. Aí pediram uma redação. Como essa pessoa tem um pouco de experiência no contexto escrito, essa pessoa chegou e falou assim, eu fiz o tema, a redação eu fiz estilo Enem, porque eu estudei para isso. Então você começa a avaliar o conteúdo da pessoa, e a pessoa fala assim, se ela fez um processo, né? Ou se simplesmente a pessoa foi lá e escreveu um texto qualquer. Então aí você vê se a pessoa está preparada e se a pessoa não está preparada, entendeu? Sim. E esse é o grande lance hoje, porque o que acontece? Às vezes a gente fala o seguinte, eu não sei, eu posso até estar dando um chute aqui no balde aí para vocês vão poder me responder isso aí até com mais clareza. Vagas de emprego existem muitas, todo mundo fala que existe crise, mas vaga de emprego existe muitas. Pessoas qualificadas, que existe uma diferença. E é aí que eu acho que entra o instituto, aí que entra as unidades escolares para reverter esse processo. Mas aí tem um detalhe. Esse discurso que eu vou te falar não é agradável. Sim. Não é o politicamente correto. Sim, mas...
Democratizar o acesso ao ensino não significa democratizar a competência de aprendizagem, nem a competência de dedicação. A gente conversa muito isso no Instituto. E o engraçado é que muitas vezes a pessoa acha que a renda faz parte da competência. Não faz. Quem é competente é competente. Quem sabe, sabe. Quem sabe, sabe. Quem resolve se dedicar ao processo consegue colher bons frutos. Agora, o que a gente vê hoje no Brasil, lamentavelmente, é que criou-se a cultura de que você, facilitando o acesso, você facilitaria a competência. E eu digo para você, tem um pedaço que as escolas precisam trabalhar mais, que chama, poder definir como atitude. Tem gente que não tem atitude. Assim como você pega pessoas que são recém-formadas, que você percebe que elas têm potencial para crescer, tem outras que chegam na empresa. Você já deve ter visto isso. O sujeito entra no ônibus e já quer sentar na janelinha. O sujeito, ele é formado, ele nasceu para ser chefe. Não, espera um pouco, para você poder mandar, você tem que aprender a obedecer. Exatamente. Não, mas eu sou diplomado. Não faz diferença se você é diplomado. Você pode vir numa boa escola, mas primeiro vai conhecer A estrutura. a estrutura. Vai ver o dia a dia, vai ver o macete, que é uma coisa que é... Adquirir o feeling, Sim, né? que a academia não traz. Então, a experiência a academia não traz. O que a academia dá, que é bom, é treinamento de aprendizagem. Sim. Então, quando você faz um curso bem feito, quando você se esforça, você sai com um bom treinamento. Aí você aprende rápido. Quando você pega só o diploma e passa na base da cola, o que a gente chamava antigamente na faculdade de bizu, né? Esquece, o sujeito vai chegar, ele vai ser reprovado. Hoje vocês têm uma estatística assim, sei lá, aí acho que até o Bruno pode até ter uma informação até mais coerente disso aí. Hoje, a recolocação hoje, tipo, recolocação não, a colocação de um recém-formado hoje no emprego imediato, tipo, dentro do segmento ou até... Porque o que acontece? Se ele não vai dentro do segmento, ele vai ter que estourar para o outro lado. E aí Sim. ele vai ter que desenvolver outras competências para isso, né? Sim. Vocês têm uma ideia de qual é o percentual disso aí hoje? Então, percentual exato, eu não tenho esse percentual, né? A gente vê que existe uma dificuldade porque, como o Jair iniciou falando, às vezes a empresa coloca requisito de inglês, já tira uma grande parte dessas pessoas que às vezes não tiveram oportunidade do inglês. Mas as empresas também colocam alguns conhecimentos já pré-definidos que a pessoa já tem que ter. Eu, particularmente, em todas as escolas que eu venho trabalhando já há 12 anos, né, depois que eu também atuei bastante tempo em empresa, eu venho incentivando os alunos, né, aqueles alunos que se dedicaram no conhecimento, né, e nessas escolas que eu também trabalhei, tem conteúdo nos programas de ensino, isso é muito importante, o jovem olhar para isso. Que ele vá para uma escola que tenha um conteúdo de plano de ensino, de programa pedagógico, né? Que essa escola tenha gestão, né, de recursos, gestão de pessoas, porque isso afeta totalmente a qualidade do ensino. Então, isso já é uma parte básica para o aluno escolher. Aí esse aluno que se dedica, que tem uma dedicação, que vai ter um diferencial, como eu tinha falado, ele, olhando para essas vagas, ele que se candidate, né? Ele que se candidate e coloque que ele tenha experiência do conhecimento teórico e que se essa empresa apostar no potencial dele, ele possa se desenvolver. Não aquele aluno que não vai na escola, que não vai adquirir aquele conhecimento 5, né? 5 eu falo que foi criado somente para passar, não foi criado para ingressar numa carreira, né? Então a média é 5, a gente não pode administrar a nota com 5, né? Então a gente precisa administrar o conhecimento e não a nota. E com esse conhecimento, eu acredito que as empresas vão procurar esses talentos aí a hora que eles se candidatarem, porque eles têm um diferencial, eles têm esse conhecimento, eles têm as ferramentas de tecnologia da informação, que eles trabalham muito bem hoje em dia, eles têm as mídias sociais, que têm influência hoje na cadeia de suprimentos. Então, eu ainda acredito que o bom aluno, que ele tenha conhecimento, é o básico para ele ingressar. Depois, claro, que ele possa ter algumas habilidades a mais e também, talvez, alguém até com atitude, né? Então, eu vejo a importância do conhecimento e do conteúdo da escola na formação do aluno para o mercado de trabalho e que a gente torce que as pessoas de RH, que também saem do banco da escola, que enxerguem isso aí, né? E isso é fundamental, isso é fundamental. Já tem que complementar alguma coisa? O Milton falou uma coisa muito séria.
essa questão do aluno 5. 5 é a metade da escala de 0 a 10. Aí você vai pegar gente que tem fundamento para falar, olha, número não mede conhecimento. Perfeito. Mas e um cirurgião que passa com nota 5? Então ele só abre, mas ele não fecha. Exato. Então ele corta, o outro vai e costura. Você percebe que quando você fala 5, né? um pedreiro 5, ele sobe a parede, mas não faz a laje. Ou ele sobe e não sabe rebocar. Não sabe rebocar. Então, quando você pega, o que é o número 5? O 5 é o que a gente chamava antigamente de meia boca. É aquele sujeito que ele não consegue deixar o copo inteiro. Aí, quando você olha uma coisa dessa, você fala, oh, e como é que fica? E eu não sei se já aconteceu com o Milton, mas comigo aconteceu o seguinte, eu tenho tinha, né, como norma, antes de eu entrar no instituto, contratar ex-alunos. Eu só que eu não contratava todos. E olha só que coisa, eu acho interessante, os meus 2 últimos chefes foram ex-alunos que eu contratei. Então, eu contratei para o meu lugar, inclusive. Tá? Então, só que é o caso, como é que você pega o perfil? Já teve aluno de eu estar orientando a monografia, no término do trabalho, eu perguntei se ele não queria ser contratado. Eu era chefe de departamento, na época não precisava ter pós-graduação, mas o aluno não quis começar a lecionar. Mas já teve outros casos de eu insistir em algumas contratações por conta do talento do aluno. Ou outras vezes que você pega uma consultoria, você vai e leva um aluno para trabalhar, mas eu também já quebrei a cara. De levar aluno que chegava, aí você olhava, você esperava mais atitude, e mas aí, você via, vamos ver, queria ser chefe. Já aquela foi, calma, né? Todo mundo começou o primeiro degrau da escada, né? Ou até nem ser chefe, ou até às vezes não, até você imagina um procedimento e na hora do vamos ver... Também. Dá uma pipocada, Também, entendeu? sim. Eu não sei se você acaba se tornando um sistema nervoso, sei lá o quê, ou porque foi colocado e não acha que tem capacidade suficiente para isso, né? Eu fiz muito isso, sabe quando? Eu fui diretor de escola há muito tempo também. Eu sou da área educacional também. Mas eu era diretor de escola da área de cursos de informática, né? E eu tinha uma política dentro da escola do seguinte, eu tinha todas as turmas, eu dava aula também e tal. Chegava um determinado ponto do ano, eu fazia uma avaliação. Eu fazia uma avaliação que eu chamava de teste com os alunos. Eu fazia um teste teórico, porque eu falava assim, isso aqui é para vocês virem trabalhar como monitores dentro da escola. Vocês vão ser os auxiliares dos professores, para ajudar o professor no laboratório. Então o que eu fazia? Eu chamava o aluno, abria o teste para todo mundo, fazia um teste teórico baseado em todos os assuntos que eles aprenderam. Desse teste teórico, eu fazia o filtro, tinha uma nota de corte, eu tinha essa nota de corte, fazia um filtro, os que passavam, eu ia para o teste prático. Tinha um filtro, passava do teste prático e ia para a conversa teto a teto comigo. Na conversa teto a teto comigo, ali o que acontece? O cara tinha um belo conhecimento teórico, um belo conhecimento prático, só que, por exemplo, no nosso caso, eu preciso de pessoa dinâmica. Eu preciso de pessoa que, se eu precisar que a pessoa faça alguma coisa, eu não precise falar para ela, vá lá e faça. Ela tem que ter a iniciativa de já saber que ela tem que fazer isso. E aí, a gente conseguia, tipo assim, de 400 que faziam teste, eu conseguia selecionar 70, cara. Você imagina, no universo de 400, selecionar 70. Mas tá bom, já está quase 17%, 18%, então, tá bom. Só que daí o que acontece? Nem todos, imagine recontratar 70, não tinha condição. Então daí a gente pegava os melhores desses 70 e já iam preparando eles. E aí conforme eles iam subindo, esse restante que tinha durante o semestre, durante o ano, eu só ia encaixando. E ali se dava oportunidade. Hoje eu posso dizer para você que eu tenho, acho que um monte, mas não é um monte, que se formaram ótimos profissionais e chegam para mim e falam assim, pô, obrigado pela oportunidade que você deu para mim. Isso é importante, né? Isso o reconhecimento, é legal, né? Isso é legal, isso é uma coisa legal, né? Sim. Caio, alguma pergunta aí? Tenho pergunta sim. Queria lembrar todo mundo das redes sociais aí, vai aparecer na tela de novo. O WhatsApp é o 996712515. Facebook é facebook.com/programa Mundo Tecnológico. Tá aí na tela, manda joinha, manda tudo. Tenho participação aqui, eu tenho participação da, deixa eu pegar o nome dela, Júlia Lopes,
Ela perguntou, a maioria das empresas priorizam vagas para jovens que ainda não possuem vícios ou para mais velhos que têm mais experiência? Na jugular, hein? Então, agora eu vou sair um pouquinho da área de professor, que eu atuo há 12 anos, né? Eu trabalhei também 26 anos em indústria da cadeia automotiva. Depende, né? Para a Júlia aí que está perguntando, depende. Algumas empresas, elas têm tendência a buscar esses profissionais que já têm um conhecimento e levam alguma bagagem de outra empresa, eles chamam de vício, né? Por que vício? Porque a outra empresa tem as suas características organizacionais, algumas características até que não são modernas. E um jovem profissional que está no mercado, que está indo para o mercado de trabalho, ele está em contato com todas as melhores ferramentas que você tem, por exemplo, da área de gestão, da área de inovação, e tem empresas que ela oferece essas vagas, né, para esses profissionais que estão novos no mercado, que têm o conhecimento, que têm o potencial, e que com esse potencial ela possa se desenvolver num programa dentro da empresa. Então, as empresas dependem de cada empresa, e falando das empresas que eu trabalhei, sempre buscou alguns jovens com inovação para dar uma mesclada no ambiente de trabalho também, porque o ambiente de trabalho não adianta a gente ser demagogo que não tem competitividade. O ambiente de trabalho tem sim uma competitividade. A gente torce que essa competitividade seja sadia, lógico, porque alcança-se melhores os objetivos, mas é importante que esse grupo, né, que esse jovem entre com o conhecimento dele e não com vício, que ele possa contribuir muito com aqueles profissionais que estão lá e ela seguir a estratégia da empresa. O modelo, o que a empresa deseja, né? Então, depende de empresa para empresa, mas existem oportunidades sim para os jovens que não têm vício, mas que têm que ter conhecimento. Eu queria só dar uma corrigidinha nesse conhecimento. Ninguém que é jovem também só nota 10. Né? O mercado ele precisa de jovem que tenha conhecimento, que tenha atitude, né? Como foi falado, e que ele seja polivalente, que ele seja diferenciado. Né? E aí as vagas dentro das empresas, elas têm também perfil. Tem aquele perfil daquela pessoa que é mais calma, fica o dia inteiro atrás de um computador, desenvolvendo produto. Tem aquele jovem que ele tem uma característica mais de negociação, então vai para uma área comercial. Então tem que ver tanto o conhecimento como essas habilidades que esse jovem tenha e que essas empresas estejam dispostas a valorizar o conhecimento e essas habilidades. Né? Muito bem. Nós vamos chamar um breakzinho agora. Você que pediu pra mim olhar pra câmera. Por que você trouxe a grua pra mim? Eu olhava com ela com mais gosto. Eu queria que minha grua viesse aqui, mas a grua não vem. Vamos chamar um breakzinho e a gente já volta pro segundo bloco do programa Mundo Tecnológico. Sabe que tem uma coisa interessante? Voltamos para o segundo bloco do programa Mundo Tecnológico, ao vivo aqui pelo canal 7 da NET. Só lembrando, estamos transmitindo o nosso programa também hoje, ao vivo pelo nosso canal no Facebook. É só entrar lá, facebook.com/programa Mundo Tecnológico, está sendo transmitido também ao vivo lá. Muito bem, nós temos que falar dos nossos apoiadores culturais, hein? As empresas aí que dão uma força pra gente aí, pra nossa sobrevivência, né? Pra nossa sobrevivência aqui. Então a primeira empresa parceira nossa, o FIT, aí, a Flextronics, Instituto de Tecnologia. Um abraço aí, Santucci, Renan, a turma aí do FIT. Tô esperando mandarem gente aqui, meu povo. Vocês estão vacilando, hein? Vamos lá, CDC Informática, que fica lá no Shopping Iguatemi Esplanada. Um abraço para você aí, minha querida Vera, meu querido Marcelo. Tô esperando o Marcelinho aqui. O Marcelo precisa vir aqui, cara. Preciso fazer um programa com o Marcelo. O Marcelo é um rapaz sensacional, cara. Uma outra empresa nossa parceira aí, o Parque Tecnológico Sorocaba. Um abraço aí, Rodrigo Mendes. Um abraço aí, Marcelo. Primeiro programa de janeiro aí, Marcelo. Os primeiros programas de janeiro. Marcelão vai vir aí falar sobre empreendedorismo social. Um programa muito legal isso aí. Colégio Portal do Éden,
em nome do nosso amigo aí, professor Randall Juliano, o Colégio Portal está com matrículas abertas aí pro ensino fundamental 1 e 2. A Vidartec, Vida e Arte e Tecnologia, que está com curso de fotografia. Quando que vai ter a próxima turma de fotografia, meu amigo Sérgio? Nova turma agora só em janeiro. Só em janeiro, porque a turma que está se efetuando agora no momento é a nossa turma. Isso. Porque agora eu virei um aluno também, agora eu faço aula de fotografia. Duas turmas São atualmente. 2 turmas, isso aí, isso aí. Iniciantes. Pode falar, Sérgio. São 2 turmas de iniciantes. São 2 turmas iniciantes. Eu estou me colocando, você está falando isso porque eu sou iniciante, né? Também, Vossa Também. Senhoria, também. Apesar da última aula eu dormir pra caramba, mas foi boa. Esquece isso. Abafa o caso. Abafa o caso. A Microgênio, a fábrica de software. Quem estiver precisando aí de nota fiscal eletrônica, cupom fiscal, SAT fiscal, 3013-8553. Também a nossa querida empresa, a Matrix Imagem Digital, fotos, brindes, agendas 2017, canecas. É que eu não trouxe. Veio um kit da Matrix para nós completo. É agenda, veio de tudo. Nós estamos podendo já, hein? E, logicamente, o nosso Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, em nome do nosso amigo Bruno aqui, que trouxe essas 2 sumidades hoje aqui para nós aqui. E vamos que vamos continuar nosso programa aí. Tem mais alguma pergunta aí chegando aí, Caio? Tenho pergunta. Só lembrando, pessoal, manda pergunta aí, manda joinha que está participando, a gente manda um abraço para todo mundo no final. Eu tenho uma pergunta do Trick Mota, a respeito. O Instituto Federal tem projetos para alunos depois de formados? Quem que responde? Bom, a ideia... Não, primeiro, esse semestre está sendo feita uma pesquisa para saber o destino dos alunos e tudo mais, tá? O que nós estamos observando é o seguinte: inicialmente, quando você faz a boa formação do aluno, não é só um projeto. A empresa, às vezes, faz o contato para saber se tem gente disponível ou não, tá? Então, o primeiro ponto é esse. Agora, o que nós estamos pensando é exatamente nessa parte. Nós estamos, inclusive, fazendo algumas reestruturações de matrizes, de currículos, até para colocar disciplina empreendedorismo em alguns cursos que não tem. Porque o que está nos preocupando hoje não é só a questão do aluno sair para ser empregado ou empregável. É também sair com a competência ou com a qualidade empreendedora, que foi uma coisa que o Milton destacou. Ou seja, tem que ter um conhecimento técnico, mas tem que pensar fora da caixa. Fala, bom, diante de um problema, o que eu vou fazer? Eu vou procurar uma solução convencional, tradicional, ou de repente eu vou usar a criatividade, obviamente amparada por fundamentos técnicos, né? Então, a nossa ideia de qualificação não é qualificação só para sair empregado, é para sair também como possível potencial empregador. Muito bem. Mais alguma, Caio? Eu queria complementar essa questão. Tá ótimo isso, porque um complementa Então, o o outro, Instituto Federal, né, ele está no Brasil inteiro, né, divulgando um pouquinho o Instituto, né? E no estado de São Paulo nós temos 43 campos. Para responder a pergunta, no campus Boituva, o Instituto Federal tem uma concepção que ele oferece o curso técnico, o curso tecnológico de graduação, licenciaturas e pós-graduação. Tanto é que em Boituva agora, para esse próximo semestre, a gente vai ter pós-graduação. Esse pós-graduação, acredito que responde a pergunta do ouvinte, né? Que ele pode sair de uma graduação do Instituto Tecnológico, do Instituto Federal Tecnológico da Educação e ir para uma pós-graduação em Tecnologia da Informação, que é um curso novo oferecido em Boituva hoje, uma cidade próxima aqui da região. É um curso de pós-graduação novo, Lato Sensu, que está sendo oferecido. Então, um aluno que já saiu, que já está no mercado, pode voltar a se especializar nesse curso. E é interessante até, para mim... Inscrição até dia 20 de janeiro. 20 de janeiro. Diretor falando. É para essa aí. Em Tecnologia da Informação. Bom, gestão então, da Tecnologia da Informação. Agora, eu vou obrigado a voltar a estudar, então? Pode ser. Vou voltar a fazer uma Você vai gostar, agora. você vai gostar. Meu, aí, tá aí, ó. Vou voltar a estudar. Pronto. E acesse o nosso site, né? É lógico. Instituto Federal, e aí tem todos os campos lá, ele pode escolher. De repente ele não está na região de Sorocaba, está em outra região, ele pode ver os cursos que temos. Então, eu vou até falar uma coisa sobre o Instituto, porque foi uma coisa muito interessante. Eu não sabia que existia o Instituto.
como muitas empresas não sabem que existe o Instituto. Mas né? ele é bem novo lá em Boituva Então, também. então, mas eu não sabia da existência do Instituto. Ah, do Instituto Do em si. Instituto. Tá. Entendeu? Aí eu conheci o Instituto através do Guilherme, que eu dá aula com vocês lá, Guilherme de Sá. Sim. Ele é amigo meu há muito tempo. E eu encontrei com ele, trocamos uma ideia. Acho que nós fomos num evento lá que nós fizemos uma cobertura lá no evento de vocês. E aí surgiu a parceria, né, de a gente poder sempre estar trazendo informações para vocês aqui dentro, né, com vocês aqui dentro. E eu achei sensacional a forma como é conduzido o negócio. Entendeu? Isso que é uma coisa legal. Independente do que a gente tem de parceria hoje, é legal a forma como é conduzida e a preocupação, pelo que eu vi, pelo que eu acompanhei, a preocupação do diretor, da coordenadora, das coordenadoras de curso, no melhor para o aluno. E numa cidade aqui do lado. E eu não sabia que também tem uma unidade aqui em Sorocaba. Tem. Agora tem uma outra coisa que você não sabia. Eu tenho certeza que Essa eu não sabia mesmo. Bom, o Instituto, ele é centenário. Centenário? Centenário, tá? Então, se você pegar na Escola Técnica Federal de São Paulo, eu tenho um primo que estudou lá quando era adolescente. Nós temos lá em Boituva ex-alunos da Escola Técnica Federal, que hoje chama Instituto Técnico, tá? Que foi o embrião do instituto que nós temos hoje no estado de São Paulo. Eu não sei se você tem acompanhado, a Folha soltou uma informação muito complicada e constrangedora sobre a qualidade da educação brasileira. Aí um outro jornal chamado El País soltou um outro dado. Que eu vi isso aí. Ah, você chegou, então isso você sabe, que o nível dos alunos do Instituto Federal é mais alto do que das escolas internacionais. É uma coisa que pouca gente divulga, e se a gente fala, você é do Instituto, você é suspeito de falar. Né? Você é suspeito para falar, eu sou suspeito. O El País não é, porque não é nem brasileiro. Então você vai lá no site e olha, você percebe? Eu vi, acho que o Bruno tinha postado isso no Facebook, isso aí. Eu olhei e falei, nossa, cara, que legal isso aí. Se chegar num nível desse tipo, mostra a competência. Por mais ser um órgão federal, né? E todo mundo fala assim, tudo que é federal não. Né? É problemático, né? Tudo que é do estado é um problema, tudo que é federal é um problema, tudo que é do município é um problema, né? Então a gente começa a enxergar e deslumbrar coisas. O Instituto é uma solução, ele não é um problema. Ou seja, basta cada um querer enxergar, né? E eu achei, nossa, fantástico, quando eu li a notícia, eu falei, chegou num ponto que a gente imaginava, né? Que é realmente a educação brasileira. A gente sempre fala o seguinte, a educação hoje, ela não depende só do professor. O professor é apenas um mediador do negócio, né? Sim. O aluno tem que querer também, né? É aquele negócio, o aluno 5. Numa sala, você tem quantos alunos 5? Tem que ter o mínimo, né? Quer dizer, numa sala que você tenha lá 40 alunos, quantos alunos que você fala assim, esse aqui é porreta, meu, esse aqui é dos pão, vai sair do jeito que a gente quer. Agora, sabe que eu gosto de separar a educação, eu não acho legal se falar Secretaria da Educação e Ministério da Educação. Eu acho que isso é um erro. Deveria se chamar Secretaria da Instrução. Educação você recebe em casa. Exatamente. E pessoa mal educada não consegue receber instrução. Exatamente. Então, nossa, o primeiro ponto que eu acho que fica muito embaralhado conceitualmente na cabeça de todo mundo, porque é uma bela plataforma política. Saúde, educação, segurança, isso você já gastou. O que eu falo é, uma pessoa que não tem pai e mãe que orientem sobre como se comportar, ela não vai saber como se comportar na hora de receber instrução. Agora, tem uma coisa interessante que eu acho que a gente estava acompanhando esse semestre. Você pega, às vezes, alunos que vêm de escolas não muito boas, que nós temos o curso concomitante, que o aluno faz numa escola uma parte e vai fazer a outra parte na nossa, de logística, tá? Então, a gente chama de concomitante, ou subsequente, ele tem que ter concluído o ensino médio para poder fazer. E o que é interessante da nossa atividade, e isso eu acho que gratifica muito, você pega o aluno que muitas vezes ele vem com deficiências, e ele começa a mudar o comportamento e começa a mudar o resultado. Isso é o que é o mais fascinante. Vem de uma escola ruim, entra no IFE e de repente ele percebe que ele é melhor do que ele imaginava. Isso não tem o que pague. Não tem. Isso não adianta a verba, isso não tem, é uma questão existencial.
E esse trabalho a gente sente que está sendo feito também lá em Boituva. Então, e complementando só isso, estava lendo hoje, isso é gestão escolar. Sim. Porque a gestão escolar é administrar os recursos que tem, tratar os professores nessa interação e trazer também a comunidade para dentro, ou seja, ela perceber que ela está num ambiente que tenha um ensino democrático e que esteja atualizado com o mercado. Então, a gente viu que a gente acabou transformando alguns alunos, né? Sim, no sentido sim, assim sim, do sim. bem, para o bem, né? Sim. Porque ele tira alguns vícios que ele tem de algum local e vem para lá e se molda realmente aquele objetivo que é uma educação de qualidade. Né? Esse que é o principal. Eu acho que a educação move qualquer coisa. Eu acho Sim. que tudo começa pela educação. Eu acho que saúde, transporte, o que for. Se não tiver uma boa educação, não vai ter nada disso. Não vai, não adianta. Não vai ter nada disso. Caio, perguntas? Bom, eu tenho uma pergunta do... Deixa eu pegar o nome, porque me passaram só pelo WhatsApp sem nome. Então você é o sem nome que me passou a pergunta. Por favor, mande o seu nome para mim, porque eu pedi. Mas o sem nome me perguntou, para ingressar no Instituto Federal, como é uma prova, Tem um vestibulinho. como que entra? Já acabou. Até para pós-graduação tem vestibulinho. Pós-graduação é análise do currículo e entrevista. Ah, então... Não, para pós. Agora, para os cursos normais, tem uma prova. Tem uma prova, só que já... Para o próximo semestre Próximo já temos, né? semestre, para esse já não dá mais também tempo. faz validação do Enem também, né? Isso, na verdade nos cursos de graduação tecnológico vale o resultado do Enem pelo SISU. No SISU. E para os cursos técnicos vale o vestibulinho. Vestibulinho. Então, aí se inscreve, quando abre as inscrições, tem que ficar de olho no site. É o que Foi tá É, agora, lá no agora, site né? nosso a gente já divulgou. Acho Normalmente que é aí outubro, foi prorrogado novamente, a gente divulgou no site Isso. também, porque assim, no site a gente tem lá, a gente põe a data e no dia que venceu, que lá no dia seguinte ele já tira do ar automático, né? Aí eu vi lá que foi prorrogado, a gente prorrogou, colocou novamente uma nova chamada lá, e aí também acho que foi dia 12 agora, né, que se encerrou, né? Então. Mas fica de olho que encerrou o técnico. Sim. Está aberto a pós, que é análise de currículo e entrevista, e vai estar aberto a hora que abrir o SISU. A gente vai oferecer 80 vagas de pedagogia, Que é isso, já tô né? sabendo Um que curso foi novo, gratuito, de qualidade. 40 vagas em gestão da produção industrial, né? Um profissional de gestão para atuar não só em indústria, mas em empresas, num contexto geral. E também 40 vagas em ADS, que é análise de sistemas informação. Tecnologia da análise de informação. desenvolvimento de sistema, que Análise esse de desenvolvimento, É, ADS. Provavelmente Análise de vocês vão ter um aluno de Sorocaba lá. Que ótimo. De Sorocaba Será lá, bem-vindo. né? 2, né? Então, só vai depender o seguinte, né? Da classificação que pegar lá, ó. Porque dependendo de como for, vai estar lá na botija lá, para entrar lá. Muito bem, parece que já tem perguntas, você tá vendo? Eu não segui o script. Que bom, hein? que bom. Uma pergunta, ó, nós detonamos hoje, e é só pergunta dos nossos telespectadores. Vamos lá. Tem uma pergunta do Luiz Cunha. Ele perguntou: gostaria de saber como os professores veem o fator da automotivação dos alunos. Calma, eu me confundi. Vamos lá, vamos Gostaria reclamar. de saber como os professores veem o fator da automotivação dos alunos e se isso é um fator diferencial para o sucesso na carreira deles. Não tem nem dúvida. O sujeito sem motivação não vai a lugar nenhum. Isso aí, sabe? E motivação é uma coisa interna. Então, se a pessoa não tiver a ideia, o interesse, não adianta. Isso não depende só do aluno, depende também do professor. Isso. Sim. O que, complementando, né, vem do aluno, como a automotivação, e o que a gente procura fazer também, que eu já com um pouquinho assim de experiência dentro de escolas, é que todo curso tem uma matéria de introdução àquele curso. E aí a gente tenta mostrar, além do que ele vai ver durante o curso, a extensão do curso, que seria a grade dele, o mercado de trabalho, né? Então, a gente pega o curso e mostra as oportunidades, mostra o que ele pode conseguir no mercado de trabalho com aquela área de atuação dele. Então, está no começo, ele está no início do curso, ele pode até escolher, de repente, a gente brinca, né?
logística, não é para trabalhar em loja, né? Lógico que Então, não. quer dizer, mas pode ter algum aluno, eu fui assim, eu vim para Sorocaba para fazer FATEC, eu não sabia o que era, né? E aí que eu fui ver exatamente, pode ser que tenha aluno que também não tem essa instrução, Não tem a ideia do que é, né? A Então ideia o do que curso é. também também oferece essa, não sei se chamaria motivação, mas talvez direcionamento, para ele saber a amplitude do mercado de trabalho, das oportunidades que possa surgir com aquele curso que ele está escolhendo, né? Então é um fator talvez que o motive também, né? De repente ele gosta daquilo, né? Lógico. E isso é um fator E ser é feliz, porque às né? vezes a pessoa também vai muito no embalo, né? É. Às vezes é o embalo, né? O grande problema às vezes é o embalo Sim. que a pessoa, né, se interessa. Curso e da acaba indo no moda, embalo. sabe? É o curso da moda. É, o curso da moda, que nem essa área de informática é curso da moda. Tecnologia, não, vou fazer TI. Mas precisa cara. gostar, né? Então, Saber cuidado que que o tem cara vê que tem cálculo pra caramba, que E- o cara tem que pensar pra caramba. E tem que continuar estudando as linguagens, Lógico, porque porque a senão vai lógica ficar da estrutura, de tudo, programação, tudo bem. mas Mas aí a linguagem se A atualiza, né? aplicação você tem que... Exatamente, então- Porque o que acontece? O que está rolando no mercado hoje? Nós temos um programa com o Oscar Correia aqui, que é um engenheiro de teste do FIT. Ele falou, Deoclésio, a linguagem da moda hoje é Python. Quase ninguém ouve falar de Python, mas só que a linguagem da moda hoje é Python. Hoje, VB, Java, existe, é legal, funciona, tranquilo, mas hoje o que manda é Python. Mas Decrescente. só, tipo, o que acontece? São ferramentas que são agregadas hoje. Então hoje, o que eu sempre falo, um bom programador, ele não necessariamente, quer dizer, não é um bom programador, vamos falar assim, um bom analista, hoje, ele não precisa saber linguagem nenhuma, ele basta ter lógica. Lógica. É o algoritmo onde dá É o nó. aonde manda. Sim. É o que eu falo, eu sempre falo para todo mundo que trabalha comigo, se você não tiver lógica, você não chega a lugar nenhum no meio de informática. Você tem que entender o que o seu cliente precisa. Como que é o processo Como é o processo. de entrada, meio e saída, né? Se você não entender isso, um abraço que tá... Nós estamos na curva dos 9, entendeu? Caio, mais alguma pergunta? Só divulgando aí de novo as redes sociais. Quem estiver gostando do programa aí, avalie o programa lá no Facebook. Tem lá umas estrelinhas no canto direito do programa. Avalia lá, dá a nota que a gente merece pro programa, sabe? Tem de 1 a 5, mas eu recomendo você clicar nessa daqui, sabe? Para manter o programa. Mas fica à vontade lá. Tem qualquer dúvida, é só mandar pra gente. Durante a semana, a gente vai divulgar aí os links que os professores trouxeram. Vai estar tudo lá no Facebook. Então acompanha lá no Facebook. Tá aí, facebook.com/programa Mundo Tecnológico. Só Eu isso. queria fazer um comentário sobre essa questão de curso da moda. Nos últimos anos, os cursos da moda foram engenharia. Sim. Aí você perguntava para o aluno, por que você quer ser engenheiro? Fala, porque dá dinheiro, porque tem emprego. Fala, mas física, matemática, isso é só um detalhe. É detalhe. Então, era engraçado porque você chega e fala, espera um pouco, menos. Que nem medicina, médico ganha dinheiro, os talentosos ganham, que são os que vão por vocação. E engenheiro foi a rodo, né? Você via que abriu escola de engenharia em tudo quanto é lugar. Aí vem aquela pergunta básica, demora 5 anos para formar na melhor das hipóteses. Mas tem um Será tempo que em de 5 residência, anos- tem tudo isso. E no caso do engenheiro, será que em 5 anos a economia vai se manter estável, vai continuar crescendo? E aí você chega, que você começa a conversar, você vê que a pessoa, eu não sei se ela tem vocação para aquilo ou se simplesmente porque ouviu falar vai fazer. O que acaba acontecendo? O que é constrangedor? Vai sair mais um profissional diplomado que vai falar que não adiantou fazer a faculdade, que não adiantou estudar, que não arrumou emprego. Você fala, mas a sua parte você fez? Como é que foi a sua motivação para o curso? Você fez mais do que o professor pediu ou você quis ficar na zona de conforto? A partir daí, você vai vendo que os talentos emergem, mas Sim. grande parte das pessoas vão sucumbindo mesmo, vão deixando de lado por conta dessa questão. Foi na moda, de O repente curso se da perdeu. moda. Eu conheço pessoas que fizeram curso de moda e hoje mudaram de profissão porque não se adequaram. Principalmente, é o que eu falo assim, o grande problema é esse pessoal que mexe com tecnologia. Porque o cara deslumbra uma coisa, na hora que ele vai ver
que ele tem que mexer com a linha de raciocínio, que ele tem que pensar muito. O cara que mexe com tecnologia, o cara tem que pensar muito. Sim. Não é qualquer coisinha que resolve esse problema. Não, o cara tem que pensar, o cara tem que se articular muito. O cara tem que ser muito articulado. Senão não chega, não tem bagagem. Ele vai ser mais um ali. Daí eu escuto assim, eu mandei fazer teste, eu não aprendi isso na faculdade. Aí escuta assim, pô cara, mas você não aprendeu isso? Mas e aí? Você só depende do estudo da faculdade? E o seu interesse? Ah, eu pensei que era uma coisa e no fim era outra, fiz mais uma faculdade por fazer. Acaba acontecendo muito Acaba isso. acontecendo coisas que não são legais. Olha, nós estamos acabando o programa, foi muito rápido. Ô Bruno, tem que fazer mais um desses, da continuação desse programa, cara. Eu não fiz nenhuma pergunta das coisas, cara. Nada. Eu fiz eu falei que eu mudo tudo, né? Eu mudo todo o processo. E eu achei legal isso aí, porque eu achei o seguinte, a gente tem que fazer uma coisa, eu gosto de diversificar. Eu não gosto de ficar muito na mesmice, sabe? Seguir um roteiro. Não tem roteiro comigo. Meu roteiro eu monto assim e a gente gera um papo informal e a coisa vai acontecendo. Então a gente está acabando mais um programa Mundo Tecnológico. Antes disso, suas considerações finais, meu querido e amigo Caio. Avalia no Facebook, manda mensagem, manda o que você quiser. Manda, meu querido, você pode mandar o que você quiser pra gente. Manda lá curtida no Facebook, curte as publicações, avalia a página, olha. Você pode dar de 1 a 5 estrelas, mas eu aconselho você a clicar no 5, porque dizem que dá dinheiro clicar no 5 lá, não sei se é verdade. Fiquem à vontade lá para dar avaliação no Facebook e até semana que vem. Semana que vem não, né? Até semana que vem. Semana que vem vai estar gravado, né? Então, para semana que vem o programa vai estar gravado, mas a gente vai falar ainda sobre isso. Jair, Milton, muito obrigado pela participação de vocês aqui dentro. Vai caber mais programa aqui dentro, você pode ter certeza disso, né? As considerações finais de cada um de vocês aí. Bom, gostaria de apresentar que essa inovação tem no Instituto Federal, né? Essas inovações, esse empreendedorismo, que a gente trabalha com isso e que as empresas olhem para esses novos profissionais e vejam o conhecimento que eles têm, né? Acabamos de fechar o semestre com alguns TCCs, fizemos alguns trabalhos, assim, um que eu posso citar rapidamente é uma gestão estratégica de estoque, onde diminui as rupturas de estoque, melhora o nível de serviço, realizado por 3 alunos. Então, nossos alunos eles têm o que colaborar com as empresas, né? E esses conhecimentos. Então, tomara que as empresas enxerguem isso nessa nova fase, tomara que melhore a economia, né? Para essas empresas voltarem a crescer e busquem esses talentos que têm inovação, que são empreendedores, que podem criar algo de valor para a empresa e que os nossos jovens comecem a ter uma carreira no mercado. Você, meu amigo Jair. Bom, eu estou encerrando esse semestre um curso de empreendedorismo com o pessoal de ADES, né, Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas. E desse curso nós temos pelo menos 2 ou 3 projetos que vão se tornar empresas. 2 delas serão virtuais, uma inclusive de avaliação de qualidade de produto. Uma outra coisa que é importante avisar, desses 14 a 16 milhões que estão desempregados, eu chuto, portanto estou chutando, acho que 50% não volta para o mercado. Essas vagas serão ocupadas pelos jovens que tiverem atitude e posicionamento. Esse pedaço hoje, o país está em crise, mas crise acaba. Sim. Agora, uma coisa eu te digo, tem um espaço desse tamanho aberto para as pessoas que quiserem se enquadrar com uma mentalidade de competência produtiva, competência de organização, comportamento responsável. Para esse tipo de profissional não existe fronteira e não existe restrição. Então, fica o aviso para quem estiver nos assistindo. Existe espaço que está sendo aberto agora. Se você tiver competência para entrar, você não sai mais do mercado. Muito bem. Está acabando mais um programa Mundo Tecnológico ao vivo aqui pelo canal 7 da NET. O último programa ao vivo, né, do ano de 2016. Os outros 3, como eu falei, serão gravados do dia 21, 28 e do dia 4. Obrigado ao meu Deus por mais essa participação, de me permitir estar aqui, tentando levar esse conhecimento aí para frente.
Obrigado aos meus filhos, Caio, Paloma e Bianca, e obrigado à minha esposa que me atura. Fui! Ela não tá aqui, eu falo.